Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um Momento Teologando. É o nosso podcast, mais um episódio muito bom, como sempre digo, muito produtivo. E hoje o nosso tema é sobre liturgia, sobre culto, ordem do culto. Vamos falar hoje sobre a liturgia de um culto tradicional e a dinâmica do Espírito Santo. Como conciliar isso? O tradicionalismo, a ordem, a decência, toda a programação e a dinâmica do Espírito nesse culto, envolvendo as pessoas que estão direcionando, ministrando e todo o público que está ali pronto para adorar a Deus. Fique conosco até o final, eu tenho certeza que você vai aprender muito. E já convido você que não é inscrito ainda nesse canal, logo abaixo aí tem uma tarja vermelha, escrito inscrever-se. Clica, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário, sua opinião. O que é que você acha desse tema? O que é que você tem a dizer? A gente está aqui para ouvir seu comentário, ler seu comentário e responder também. Vamos interagir. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muito a sua vida. Siga a gente também lá no Instagram, @PR_Anderson_Macedo. Eu sempre lá divulgo e publico vários conteúdos teológico, bíblico, conteúdo que vai edificar e fazer você crescer na fé. O nosso podcast, ele tem como apoiador a Nuno Suplementos, a melhor loja de suplementos aqui na cidade de Jiquié. Você vai buscar no Instagram aí, nuno.suplementosjiquié, fica no Largo de Cedil, no Joaquim Romão. E se você não pode ir até a Nuno vai até você com delivery gratuito, sem cobrar frete nenhum. Nuno Suplementos, a melhor em Jiquié. Nosso podcast também tem outro apoiador importante, que é a Unicesumar, uma das maiores universidades do Brasil, no formato presencial e EAD. Aqui em Jiquié está com o polo EAD. Ela tem mais de 30 anos no mercado educacional, com nota máxima no MEC, e está entre as melhores do Brasil. Curso profissionalizante EAD, graduação, pós-graduação, segunda graduação, teologia e tantos outros cursos. Busque aí no Instagram aí, unicesumar.Jiquié21 e você tem todas as informações. No decorrer do nosso podcast eu vou te mostrar os outros patrocinadores para que você tenha conhecimento do que eles podem ser úteis para a sua vida. Está comigo aqui pastor Cleiton, grande homem de Deus, pastor Batista, viu? Pastor Batista, mas é um Batista, posso dizer, desbloqueado, gente. Batista desbloqueado. E ele é meu convidado para falarmos sobre esse tema muito importante. Pastor Cleiton, muito obrigado por estar aqui nesse podcast, primeira vez, espero, de outras vezes também. Gostaria que você se apresentasse, é pastor de qual igreja, sua formação, fala um pouco sobre você. Excelente. Querido pastor Anderson, obrigado pelo convite de estar aqui, estou honrado em participar disso. Olá a todos, espero que este bate-papo seja produtivo para você também. Minha apresentação é uma das coisas mais bonitas que tem. Eu sou filho do Altíssimo, eu acho que se eu retirar todas as demais coisas, o que me sobra é o que há de mais importante, foi ele quem se entregou pela minha vida. Eu sou esposo de uma belíssima mulher, tenho que fazer meu dever de casa, né? Ela tá assistindo. Tenho certeza disso, de uma belíssima mulher, um presente de Deus na minha vida. Tem sido uma verdadeira auxiliadora, tem me aperfeiçoado. Às vezes com carinho, às vezes com fogo, mas o aperfeiçoamento vem. Mulher assim mesmo. Com certeza. Sou filho de pais dedicados, dedicaram a vida em mostrar Jesus para mim. Dentre muitas coisas, o que eu consigo ver em todas as etapas da vida é a presença de Cristo neste processo educacional. E de um modo de ofício, eu sou pastor na Igreja Batista Betel, na Avenida Frangedeon, número 1451, no Jequiézinho. Estou cuidando daquele povo, falando de Jesus para aquele povo que o Senhor tem me conferido graça para isso, há aproximadamente uns 3 anos. E de formação acadêmica, o Senhor me deu graça de ser engenheiro civil. Me formei em 2016, consegui completar com êxito, dali fiz uma especialização em engenharia de estruturas, o que atuei até um tempo, até o Senhor dizer que está na hora, e ele me chamar para exercício ministerial. Eis aqui, o teu servo, à disposição. Você fez o Seminário Batista, o de Feira ou foi o seminário? Fiz em modo híbrido. Eu fiz o de Feira de Santana. O semipresencial. Não, eu fiz o presencial total. Eu fui morar em Feira de Santana, no Seminário Teológico Batista do Nordeste. Lá eu fiquei internado no período de internato, então para quem fez seminário sabe que é diferente. E viver de forma internata ali tem um traquejo diferente, né? Tem uns desafios, eu vou dizer assim. Parece um militarismo. Tem uns desafios diferentes ali que o Senhor vem forjando a gente. Contudo, parte da minha formação teve um pouco da pandemia.
Então precisou se tornar híbrido a pulso. Então uma parte foi lá, uma parte foi EAD, por conta das circunstâncias, e o meu diploma se deu em um seminário local, por conta da transição que eu fiz por receber o convite ministerial. Então se eu não tivesse tido aquele convite, talvez eu tivesse formado lá em Feira de Santana. Mas como o convite veio, e nós estamos realmente para serviço, então eu optei para um 100% online, para que a minha completude do seminário não atrapalhasse eu assumir a igreja e poder exercer ali o meu ofício. Excelente, excelente. Pastor Cleiton, gostaria que você definisse para a gente, para o público que nos assiste, talvez leigo no assunto, não é? O que é liturgia, o que é isso, ordem? Na sua concepção, com a perspectiva bíblica ou pela sua experiência, o seu modo de viver, defina para esse público sobre liturgia, sobre culto ou elementos que compõem um culto. O que é que você tem a falar inicialmente para o público? Olha, eu posso dizer que liturgia a gente pode definir de duas maneiras mais tranquilas. Uma maneira acadêmica e a outra maneira prática. A maneira acadêmica é uma área de estudo da teologia que tem a intenção de extrair do texto bíblico algumas perspectivas de adoração. Então, o que se foi percebido durante toda a história do povo de Israel, que serviu como ato de adoração a Deus, que hoje possa ser aplicado dentro da reunião cultica, dentro do templo, no ato cultico, essa é uma disciplina que se estuda. Então, de forma acadêmica, a liturgia é isso. É observar a história da igreja e pensar elementos que possam ser aplicados em comunhão para cultuar ao Senhor. De modo prático, é um cuidado com os elementos do culto, com a presença de oração, de louvores, participações, de leitura do texto, de exposição do texto, coisas assim. Esse fator histórico é importante a gente observar, pastor Cleiton. Foi muito bem colocado, porque a gente deve usar isso como base, não é? Como os antigos cultuavam. Sim. O que tinha no culto deles. Muito bom. O que acontecia. E a gente percebe nisso aí que não tinha uma regra específica, algo engessado. Sim. Por quê? Você vai para o culto lá em Salomão, quando ele oferece o sacrifício, acontece uma coisa. Sim. Você vai para o culto em Atos 2, acontece outra coisa. Sim. Você vai para o culto na igreja de Corinto, que era uma igreja Totalmente com muitos problemas, Totalmente ali diferente. acontecem outras coisas e Paulo começa a regulamentar o culto, Sim. ordenar aquele culto. A gente percebe nas comunidades cristãs pequenas, no livro de Atos, eles se reuniam, os elementos ali, né? Comunhão, Sim. partir do pão, Sim. orações. Aí em outro momento a gente via que eles jejuavam também. Sim. Então, algum elemento que tinha no texto, talvez não tinha em outra reunião. Ou de templo, Então, ou de casa em casa. Exatamente. Então, esse fator histórico é muito importante, porque traz para a gente uma base, um filtro. O que é que deve conter no culto? O que é que não deve conter no culto, não é? Sim. E você tem, assim, alguma dica inicial? Uma igreja que está começando, por exemplo. Uma igreja que está iniciando. Ou alguém inexperiente, né, que está começando ali uma obra, um trabalho, um ponto de pregação, um trabalho de oração, não se formou ainda uma igreja oficialmente, de maneira mais institucional. Qual é a dica que você daria assim, inicialmente para essas pessoas que estão iniciando esse trabalho, para que não saia pegando ponga nos outros e crie realmente uma liturgia mais sadia? Entendi, muito bom. Um bom princípio é conhecer das ferramentas dispostas. Os elementos de liturgia cultica, eles são ferramentas na mão do obreiro. Então, se ele está iniciando, ele está num bom lugar. É um bom lugar. O início de algo é mais simples do que a reforma dele. O início de algo... Gente, isso é uma frase do Instagram. O início de algo... É mais simples do que reformar ele, do que a reforma dele. É verdade. Então, se ele quiser dedicar tempo em conhecer as ferramentas dispostas, talvez seja o melhor caminho. Porque com o passar do tempo, ele ganha a perspectiva da igreja local, a perspectiva ministerial dele. Ele pode fazer uso de quais elementos são oportunos para aquela congregação, para aquela realidade, para aquele povo. O preocupante é a ausência de todos os elementos. Então, um culto cristão que não tem um período para oração, ou que não tenha uma ênfase numa leitura bíblica, ou que não tenha uma exposição da palavra, descaracteriza o culto cristão. Você consegue me entender? Culto bíblico, Um culto bíblico. Então, eu não me preocuparia se estes ou aqueles deixassem de estar, contanto que todos não deixassem de estar. A ausência, sim, é preocupante. Sobre a disposição deles, depende de cada realidade. Por isso, a ênfase da não obrigatoriedade de uma estrutura fria, mas de um conhecimento profundo de todas as ferramentas dispostas. Muito bom.
E a gente percebe que cada denominação, a depender da sua tradição, principalmente, sua história, seu costume, ela inicia, desenvolve e conclui de forma diferente. Com certeza. Quando e por onde começa ou deve começar uma liturgia? Na Assembleia de uma forma, Muito bom. o Batista de outra forma, o Wesleyano de outra forma, algumas igrejas de maneira bem comum, Sim, não é? Mas sim. por onde começa? Como começa? Muito bom. É uma regra? Eu diria que não. Não há uma regra específica. O que eu pontuaria como regra é o conhecimento, o obreiro, conhecer todas elas. Porque pecar pela falta do conhecimento talvez não seja uma coisa tão boa quando se é ministro da palavra, ordenado para aquele lugar. Mas a ordem depende de muitos fatores. Então, para eu responder essa questão, eu vou tomar algum tempo para eu pontuar, pincelar algumas das ferramentas, e à medida que eu for explicando, vai ficando mais claro, tanto para quem nos assiste nessa Pode tarde, ficar à vontade. quanto para vocês também. Uma primeira perspectiva que geralmente nós usamos quando queremos iniciar um culto cristão é o prelúdio. Observe, o prelúdio faz parte da liturgia cultica. E é um detalhe que muitos de nós deixamos... Só observação. Sim. Define só para talvez um leigo assistindo. Perfeito, sim. O prelúdio. Prelúdio é um momento musical que antecede a cerimônia. Para que serve o prelúdio? Imagine a seguinte situação. Estamos num culto do meio de semana, numa quarta ou quinta-feira. A maioria dos nossos irmãos trabalham até as 17h50, 17h30, 18 horas. As cerimônias de culto, a celebração acontece 19h30. É um tempo relativamente curto. Então a maioria dos irmãos chegam no templo acelerados ainda da rotina do dia. Então o prelúdio é uma ferramenta utilizada para que aquela canção que está acontecendo de um clima bem baixinho permita a ele uma oportunidade de sentar, desacelerar, começar a falar com o Senhor, tirar aquele ambiente de correria do dia que eu trouxe e se conectar ao momento de culto, porque afinal de contas é um momento de entrega. Ele trouxe algo para entregar. E se ele não estiver pronto para entregar, aquilo que ele vai entregar vai ter a mesma turbulência com que ele chegou. Até a música certa influencia. Exatamente. Nessa ocasião. Então, se você for bem caprichoso e você puder fazer isso, até a música você inicia a pregação. Porque você põe uma canção que vai ser o ponto máximo do que você quer expor naquele dia. Então você consegue. Tu és soberano. É cantor também. Nada, bondade sua. Se eu cantar sua. aqui, acaba o podcast. Se eu cantar aqui, o povo liga aí. Não quero assistir isso mais não. E aí você enfatiza a soberania do Senhor, que é um dos seus atributos, a fim de que durante o sermão você trate sobre isso. Então tem um quê específico. É apenas uma ferramenta. Com isso eu não quero dizer que todas as igrejas que não têm prelúdios estão em falta, mas é uma ferramenta disponível e muito útil. A seguir, eu posso falar aos irmãos do início propriamente dito, que é onde seja o dirigente, seja o pastor, seja o ministério de louvor, depende de qual é a estrutura da igreja, inicia. Geralmente nós chamamos isso de chamada à adoração. A chamada adoração, ela tem 3 elementos que compõem este grupo. O primeiro deles é uma oração inicial, que pode ser feito na abertura ou pode ser feito mais adiante, mas tem uma intenção de convidar os irmãos. Ei, esse é o momento de se conectar com o teu Senhor. Agora é o deixar para lá as outras coisas e fechar no que realmente importa. É uma oração específica. Aí você pode ler um texto, que eu trouxe um como exemplo, o livro dos Salmos, no Salmo 34, os versículos 1 até o 3, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha o convite. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse é um convite que o salmista faz. Por isso, chamada à adoração. Você inicia, conecta aos irmãos, lê um texto que chama ao início das atividades, e logo após, canta uma canção, que uma sugestão seria: Vem... Esta é a hora da adoração. Vem. Então, quando você compreende que essa é uma ferramenta de chamada, você inibe que haja as conversas paralelas que acontecem no pré-culto, permaneçam, que agora começou. Você espiritualiza, trazendo um momento de oração. Você contextualiza com o texto bíblico e você cria um molho com uma canção certa. Isso é uma ferramenta, que é a chamada de adoração. Após ela, eu posso citar mais rapidinho agora o que nós chamamos de exaltação divina. É quando tiramos um momento do culto cristão para dar ênfase aos seus atributos. Uma exaltação é uma espécie de elogio.
é quando você está a fim de agradar alguém. Então você enaltece, exalta as características. Como nosso Deus tem diversas características, é um momento em que, através de um texto, ou através de uma oração específica, ou através de uma canção, você faz isso. Exemplos práticos. Salmo 57, versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Sê exaltado. E aí a canção, ele é exaltado, o rei é exaltado. Nossa, desafinou tudo. Estraguei a música. Nada, tem outras sugestões. A gente Era pode... pra trazer um violão, rapaz. Ah, seria uma boa, né? Quem sabe uma segunda. Tem uma outra sugestão. Já que estamos falando de atributos, né? Podemos cantar assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tem outras. Nosso Deus é soberano. E aí segue. Das canções que nós temos... nunca perdem o seu lugar no culto. Não. E eu fiz questão de trazer estes exemplos porque, independente da denominação, estas canções conseguiram permear o culto cristão. São atemporais. São atemporais e elas são bíblicas. Elas conseguem comportar muito bem em uma porção de exaltação divina. E quando o ministrante sabe envolver a igreja... Eita, isso é maravilhoso. Nível, não é? É Canta, maravilhoso. ministra, ora pelas pessoas, é diferente. Ele o envolvimento, não é? Ele consegue fazer o que esta etapa propõe. Entenda, com esta estrutura, não tem uma intenção de engessar um momento. Não pense assim, agora nesse momento, meus irmãos, nós vamos para o período de exaltação divina, onde leremos o texto. Não é essa a perspectiva, Sim. mas é ter um entendimento de elementos dos quais o próprio texto bíblico diz que Deus gosta de ouvir. Então, se há um salmo específico para este tipo de coisa, por que não trazer para dentro do culto onde queremos agradar o Senhor e ser visto como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Ainda falando um pouco mais, um outro elemento da liturgia cultica é a confissão de pecados. Eu acho que aí é algo muito pessoal. Esta é uma das perspectivas que eu julgo ser mais importantes no culto cristão. É onde nós tiramos intencionalmente um pequeno momento para propor uma introspecção pessoal, um momento de autorreflexão e de oração pessoal. Então, para a confissão de pecados, tem no livro do Salmo 51, onde Davi reconhece, dizendo assim, eu pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Há um arrependimento advindo de uma percepção de si. Ele segue, de maneira que serás tido justo ao teu falar e puro ao teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É de um ponto de percepção tão clarificada da natureza humana que nos conduz a estar ali também. Então, depois da leitura de um texto, você pode conduzir a um momento de oração de joelhos, um momento de oração silenciosa. Permanece os músicos propondo um clima musical a fim de conduzir os irmãos neste momento. De adoração, um momento de adoração. E aí você encerra isso daí com alguma canção do tipo, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, percebe? Sim. Ou uma outra do tipo assim, eis-me aqui prostrado outra vez para tudo entregar, percebe? São canções propícias, oportunas, que só ganham uma conotação diferente quando conduzidas a isso. Se eu pegar uma canção de modo isolado e apresentar à igreja, vai ser mais uma canção apresentada. Mas se eu consigo contextualizar ela com ferramentas das quais a igreja se entenda conduzida pelo ministro de música, conduzido pelo dirigente, conduzido pelo pastor a este ponto de confissão de pecados, ele canta essa canção diferente, ele adora diferente. Consegue perceber? Sim, perfeito. Passando um pouco mais rápido para não tomar tanto tempo. Temos a gratidão, que é onde nós temos vários textos bíblicos, vários, que tem uma ênfase em ser grato ao Senhor. Trouxe hoje o livro dos Salmos, no Salmo 75, versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Aí, puxando um pouco a sardinha para a Igreja Batista, nós temos nosso hinário, que é o cantor cristão. Lá tem duas canções que encaixam bem nesse momento de gratidão. Todas as igrejas cantam um pouco, né? É verdade, concordo. Em algum momento, elas concordo cantam. plenamente. Tem até demais. um outro hinário, o Novo Cântico, é de uma outra denominação, mas que as músicas elas se comunicam em todo o tempo. Sim. É uma canção que diz assim, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, mas chuvas rogamos a Deus. É uma canção que tem a perspectiva de ser grato. Uma outra diz assim,
Conta as bênçãos, conta quantas são. Olha que bonito. Lembrei. Recebidas das divinas mãos. Lembrei do nosso tempo. Coisa boa. Não faço não que você denuncia a minha idade, rapaz. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Bom demais. Então é um momento que é uma ferramenta no ministro, uma ferramenta do pastor. Observe, até então eu já falei de chamada, já falei de exaltação, falei de confissão, falei de gratidão, e eu quero ser mais breve falando de pelo menos mais umas duas últimas. Glorificação é quando nós entendemos que haja uma necessidade de enfatizarmos a cruz do Calvário. Porque eu não sei se contigo, pastorzão, tem essa mesma sensação, mas às vezes nos parece que se não intensificarmos isso, nós passamos alguns cultos sem dar ênfase à cruz do Calvário, falando de Jesus, falando dos apóstolos, falando do texto bíblico, falando de um bom proceder cristão, mas enfatizando pouco o ressurreto. Então, como um ato litúrgico, é trazer consciência para que o Deus que nos salvou por causa da cruz do Calvário. Foi através dela que isso aconteceu. Um texto que norteia está em 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo. É uma orientação paulina. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos. Ele poderia ter dito o Nazareno, o Galileu, o carpinteiro, ou o pregador, o mestre, que são características do nosso Cristo, mas ele decidiu colocar nesse texto, lembra-te do ressuscitado, porque há uma ênfase na cruz do Calvário como clímax da história. Descendente de Davi, segundo o seu evangelho. E canções para esse momento, Deus enviou, que é tão conhecida, porque é uma ênfase à cruz do Cordeiro, ali o que aconteceu. Hoje temos vida por causa disso. Então uma ferramenta litúrgica para o culto é entender que é necessário trazer uma experiência de glorificação ao Cristo em meio à ordem de culto. Caminhando por fim, não pode deixar de ter a exposição bíblica, que é onde o obreiro, o escolhido da noite, vai expor o texto à igreja. Após a exposição da palavra do Senhor, pode ou não ter uma aplicação através de um louvor, que ele ressignifica aquilo que está sendo pregado, ele cauteriza, ele causa memorização, porque a canção tem essa facilidade. Eu não sei se contigo é assim, mas se você ligar, por exemplo, para uma ovelha tua 3, 4 dias depois do sermão e perguntar de susto, sem aviso prévio, qual foi o texto que eu preguei domingo? Será que elas lembrariam? Você tá me dando ideia. Uma coisa que eu já fiz. Eu acho que eu vou fazer isso algumas vezes. Eu já fiz. Eu geralmente, não é sempre, mas geralmente eu prego uma homilia, uma exposição de um texto com argumentos pontuais, textual. E aí eu pergunto a alguns irmãos se aquilo marcou, se eles conseguiram memorizar algum dos 3. Nem todos conseguem lembrar, mas se eu puxar qualquer canção daquela noite, eles cantam por completo. Então Verdade. existe uma verdade pregada através das canções que conseguem segurar mais do que muitas das nossas palavras. Por isso que há uma intensidade no cuidado cristão desde o início do culto até o momento da pregação. A pregação, sem dúvidas, é a parte fundamental. Contudo, os louvores e a condução, ela prepara para quê? Caminhando para o fim, tem a bênção apostólica, a oração final, o pós-culto, que eu acredito que é um ato de culto. A comunhão cristã, ela não é despretensiosa, ela é intencional. Parece que o povo faz outro culto após o culto. Exatamente. E é bom que seja assim, mostra saúde. Tem que sair apagando as luzes, que o povo sair. Essa parte é bom que mostra saúde na igreja. É verdade. Quando nós temos o inverso, há um pouco de preocupação. Quer dizer que há algo mais interessante em casa ou em outros lugares do que estar junto com seus irmãos. Então, o pós-culto é um momento de comunhão. E existem as exceções, que são cultos temáticos, Páscoa, Natal, Ceia e etc., que não precisa necessariamente ter todos estes elementos, mas é importante ter algum deles. Muito bom. Gente, temos aqui praticamente uma aula, não é? Uma aula de liturgia, de ordem, aula de música. O pastor Cleito é músico também, como vocês puderam perceber, ele é a esposa dele também, então sabe do que está falando, sabe o que de fato está falando. Essa questão, pastor Cleito, da música, eu tenho algumas observações a fazer sobre a música, porque algo me preocupa, essa polarização que está havendo dentro de algumas igrejas evangélicas, não que as nossas denominações, a minha e a sua, Sim. sejam as perfeitas e melhores, não. Toda igreja tem suas problemáticas. Sim. Mas a gente vê partindo de uma visão macro, não é? Algo assim mais majoritário, muita igreja com uma certa desordem em relação à música. Entendi. E tanto o pastor deve estar atento a isso, como os músicos também.
A música mal empregada. Sim. A música na ocasião errada. Sim. Aquela música não encaixa para aquele momento. Aquela música não caiu bem. Por exemplo, você está ali no culto e percebe que o culto tomou uma dimensão, as pessoas estão chorando, estão se aquebrantando, estão sentindo a presença de Deus, estão se emocionando, outras pessoas se ajoelham sem ninguém ter pedido, né, para que elas se ajoelhassem. De repente entra lá o ministro de louvor, do nada puxa uma música. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória. Não existe isso, gente. Quebrou o clima do culto. Concordo com você. O culto tomou uma dinâmica, aí que eu chamo, que a gente vai chegar nesse ponto. Sim, sim. A dinâmica do espírito tomou uma dinâmica espiritual diferente, sim, que quem está à frente para ministrar deve ter o discernimento. Ah, porque estava no papel que eu tinha que cantar essa. Rasga o papel. Muda. Rasga o papel, entenda. Mudou. A dimensão que o culto está tomando naquele momento. Ministre, ore pelas pessoas. Perfeito. Ore junto com elas. Puxe uma música, chame uma música que está dentro daquele clima, daquele ambiente que foi criado naquele momento, né? Perfeito. Pessoas orando. Já tive em cultos de gente se ajoelhar assim, sabe? Orar, clamar. O outro vê o irmão ajoelhando, se ajoelha também. Daqui a pouco quase toda a igreja está ajoelhada voluntariamente. Que maravilha. Ela foi impulsionada pelo Espírito naquele culto. Sim. Então o emprego da música certa nesse momento contribui muito para o que vai acontecer nesse culto. Com certeza. Não é? Mas falando ainda de liturgia, eu tenho aqui um item muito importante também, que é sobre o exagero e o equilíbrio na liturgia, né? E aqui a gente tem alguns contrapontos, tem algumas coisas também que a gente precisa considerar, porque a gente vê muito isso acontecer, a gente tem que lidar com isso, tem que tratar isso. Sim. Que seria uma liturgia equilibrada e exagerada. Aqui a gente entra no detalhe agora, ordem e decência. Todo culto, gente, toda missa, o católico vai numa missa, tem a ordem e decência, tem a ordem na missa, tem um começo, tem um desenvolvimento, tem um fim. O culto é a mesma coisa, ordem e decência, o exagero, quando que entra o exagero, quando que vai sendo desconstruído de um culto a Deus, não é? E aí eu queria te perguntar, qual é o ponto de vista que você tem sobre uma liturgia equilibrada e exagerada? Como lidar com esses dois fatores? Antes disso, quero falar sobre a GL Parfum, nosso apoiador também. Você vai buscar no Instagram aí, glparfum.br, é a melhor distribuidora de perfumes árabes aqui de Jequié e entrega para qualquer lugar do Brasil. Os melhores importados, masculino e feminino, estão na GL Parfum. Pastor Cleiton, e aí? Equilíbrio e exagero? Muito bom. Eu vou recorrer a um princípio de significação. O equilíbrio, ela é a perfeita distribuição sem faltas ou excessos. E o exagero é uma ênfase em uma das porções. Então eu acredito que o equilíbrio é você conseguir compreender quais ferramentas tem, para quais circunstâncias são aplicadas dentro de uma igreja específica. Que observe, se você nunca fala de glorificação, talvez a sua igreja em algum momento fique fria sobre a cruz do Calvário. Se você sempre fala de gratidão, talvez os aflitos e os contritos não se sintam abraçados naquele culto. Então eu acredito que o equilíbrio é você sentir quais são as perspectivas necessárias para aquele dia e poder entregar ao Senhor aquilo que a igreja está pronta para entregar. Porque eu acredito que dentro de 1h30, 2 horas de celebração, fazer todas as ferramentas fica inviável. Tem muita coisa aqui. E para ter naturalidade, fluidez e decência, não dá para aplicar todas sempre. Mas temos 4, 6, 8 cultos no mês. Então, o equilíbrio talvez fosse conseguir distribuir etapas dentro dele. Nós não conseguimos expor todos os livros da Bíblia num dia só, mas certamente, com um bom tempo de púlpito, conseguimos expor uma boa porção deles. O exagero talvez se encontre numa ênfase em uma perspectiva só, onde só é louvor de guerrilha, de festejo, ou só se tenha... guerrilha, né? Pelo Senhor marchamos, pelo seu exército poderoso. Tem outras guerrilhas por aí, viu? Não, estas não. Somos cristãos, essas não. Então, ou uma ênfase exacerbada ao emocionalismo, também são perspectivas ruins. E aqui eu quero deixar bem claro, é um posicionamento muito pessoal.
Não vejo a emoção como algo ruim na igreja. Também não. Faz parte de quem somos. A emoção está intrínseca em nosso ser. Contudo, o emocionalismo ou a indução manipulatória, eu discordo. Estas sim são nocivas ao templo. É induzir as pessoas e eu não concordo com isso. Contudo, uma porção de emoção faz parte da adoração. Você contou agora há pouco que numa experiência, alguns irmãos decidiram se ajoelhar. Aquela foi a expressão pública da adoração pessoal delas. E se nós não compreendemos, não somos ministros. Nós estamos impondo um culto. Mas, ora, se estamos no púlpito, nós somos os serviçais ali. Nós somos os dispenseiros da graça. Nosso papel é estar com as bandejas na mão. Então, ora, se eles estão prontos para entregar um culto em contrição, que não sejam nós quem interrompa isso, mas que o conduza a fazer da melhor maneira. Então, fazer uso das ferramentas de modo equilibrado é este misto de conhecimento com sensibilidade. Muito bom, muito bom. Falando de exagero, ordem, decência, equilíbrio, como a gente não lembrar dos cultos na igreja de Corinto? Meu Deus. Paulo admoestando aquelas pessoas, repreendendo. E eu tenho aqui um texto-chave sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, isso aqui é um culto, viu, gente? E todos falarem em línguas e entrarem em doutos e infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel, se algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, dizendo que Deus está verdadeiramente entre vós. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Esse é o ponto-chave, gente. Quando vocês se ajuntam, cada um tem salmo. Então, aqui nós temos elementos cultuais, litúrgicos, música. Muito bom. Salmo, doutrina, exposição da palavra de gente. Aqui não são usos e costumes, não. Doutrina aqui é exposição bíblica, é a palavra de Deus. Perfeito. Doutrina, revelação, palavra do conhecimento, aqui já entra agora manifestação do Espírito Santo. Outro tem língua, mais uma vez, dons. Outro tem interpretação, temos aqui outro dom. Faça-se tudo para edificação. Que assim seja. Olha que interessante. Paulo está falando, numa reunião, vai ter quem profetiza, Sim. vai ter quem interpreta, pode ter quem fala em línguas, pode ter quem interpreta essas línguas, vai ter o salmo, vai ter a música, vai ter a doutrina, pode ter tudo isso, porém, com edificação, para edificação, com ordem e decência. Se a gente for ler, pastor Cleito, capítulo 14 todo, Paulo está falando literalmente de uma ordem cultural. Perfeito. Ele está dizendo, olha, eu não estou proibindo você de falar em línguas. Muito bom. Não estou proibindo ninguém de profetizar. Só estou dizendo que tem que ser feito isso da maneira certa. Tem que ser feito isso com ordem, decência, equilíbrio. Alguém pode até dizer, mas Deus faz como quer. Mas a Bíblia está dizendo como Deus faz. Sim. Com ordem e com decência. Paulo se preocupa muito com a questão da compreensão e entendimento no culto. Sim. Principalmente de quem chega, de quem Excelente. ministra, todo mundo que está envolvido ali. Então, se não há uma compreensão, como é que eu vou estar num culto que eu não estou entendendo nada? Não entendo aquela pregação, não entendo que música, não entendo o que esse ministrante está falando. Parece um maluco que saiu do hospício, eu não entendo. Então, não existe nada melhor do que você entrar num culto, independentemente da denominação, você compreender Racional. e você for ministrado naquele culto, eu fui ministrado, não é? Principalmente a pessoa que não é cristão ainda, ou está afastado do evangelho, sentir, perceber, ter convicção de que foi ministrado naquele culto. Então, Paulo está dizendo e recomendando aqui, olha, busquem dons, busquem dom de línguas, busquem também o de profecia, porque quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Porque, gente, aqui é a abrangência do dom. Quem fala em línguas edifica a si próprio. Quem profetiza edifica toda a igreja, nesse sentido que é maior, no sentido da abrangência da edificação. A edificação da profecia é pública, é coletiva. A edificação do falar em línguas é pessoal, é individual. Por isso que é maior, nesse sentido. Então ele está dizendo, busque os dons, busque com sabedoria, busque para edificação. E esse culto tem que ser com decência e ordem. No outro versículo aqui ainda, Paulo diz bem assim, Deus não é Deus de confusão. Interessante. Então culto que tem confusão, Eita.
Deus não está ali, Deus não aprovou aquele culto. Interessante. Deus não comunga aquele culto, Deus não recebe aquela adoração. Então, culto tem que ter entendimento, culto tem que ter compreensão, culto tem que ter racionalismo, culto tem de ter manifestação de dons espirituais, exposição bíblica, louvor, oração. Se um culto não tem esses elementos, alguma coisa está estranha. Um culto que não tem a liberdade do Espírito Santo, e mesmo o Espírito Santo com essa liberdade, ele age isso mantendo o equilíbrio. Sim. A ordem da essência. As pessoas sem entendimento é que perdem o equilíbrio. Perfeito. Não é? Nisso aí. Então é isso que eu queria pontuar. Quer complementar alguma coisa mais sobre isso? Eu tenho uma preocupação pessoal, pastor Anderson. Sim. Mas é fruto de uma leitura muito, muito minha. É uma subjetividade muito mesmo. Então, eu quero iniciar essa fala pontuando isso. Eu sinto que nós temos uma exigência e um cuidado maior com quem expõe a palavra do que com os demais ministros. Pense comigo. Eu não sei se soaria de bom tom para a tua igreja se você chegasse num domingo à noite totalmente despreparado, tendo vindo de um improviso ou fruto de uma falta de priorização. Mas nós não olhamos deste modo para aqueles que escolheram as músicas para aquela noite. Mas não olhamos deste modo para aqueles que estão conduzindo o culto naquele dia. Mas pare para pensar. Quanto tempo nós temos de prédica? 30 minutos? 40? E quanto tempo tem de culto até o momento da palavra? 1 hora? E se falarmos em termos de memorização, quem é mais poderoso, a canção cantada ou a nossa exposição? Mas por que para com a santidade nós somos muito zelosos com os pastores, mas com os músicos nós nem procuramos saber como têm sido os seus namoros? Perfeito. Por que para com os ministros que vão expor a palavra, nós não admitimos que eles não tenham devocional, não tenham uma oração prévia em casa durante sua rotina, mas para os músicos nós permitimos que eles digam que foi Abraão quem matou Golias? Percebe? Só que observe, ele é tão dispenseiro quanto eu e você. Eles estão pregando tanto quanto eu e você. As canções estão empurrando na igreja um monte de verdades. Sim. Talvez para mim e para você, que estamos no púlpito... Vira até doutrina. Exatamente. E é essa que é a preocupação, porque para todos os efeitos o Senhor tem a quem cobrar sobre o povo. E são os ministros daquela casa. Eu não sei se você sabe de qual o texto de Deuteronômio 28. Os versículos 1, 2, 3 a seguir. Mas se você puxar na tua igreja assim... Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Lembro dessa música. Pronto. Essa é a canção desse texto. O texto a gente não lembra de cor, mas se eu puxar a canção a gente lembra. Então, para todos os efeitos, esta canção nos traz o texto à ponta da língua. É o que nós chamamos de mnemotécnica. Olha as só. Técnicas de memorização. Você canta e vai... Memorizando. O livro dos Salmos eram feitos assim. Os cânticos de romagem eram isso. As passagens da oralidade dos mais velhos para os mais novos tinham canções, que eram formas de memorizar a história e não perder detalhes. A poesia hebraica trabalhava muito isso. Muito, as rimas. A intenção maior não está no formato, mas na mensagem. Então, se eu não tenho um preparo espiritual de quem será dispenseiro naquela noite, por isso que acontecem as confusões. Porque o ministro está pronto para pregar, mas quem entrega a bandeja para ele veio de uma turbulência absurda. E eu não falo isso tecnicamente, não estou aqui querendo taxar que os músicos devem ser assim ou assado quanto a técnica. Porque isso depende de cada nível de pessoa. E cada um entrega o louvor sobre a sua porção. Mas a parte da santificação, da entrega pessoal quanto cristão, não. O púlpito precisa ser cuidado. Então, quando você fala sobre ordem da essência, a única coisa que me acende sinal vermelho não está necessariamente sobre estas perspectivas triviais. Está sobre a santificação de quem está lá. O porquê está lá. O coração de quem está ministrando. Exatamente. O íntimo dele. Os ministros de músicas realmente foram chamados para serem ministros? Quem está dirigindo o culto realmente tem um chamado do Senhor para ser dirigente ou está ali por outros motivos? Se retirarem... Cantar por cantar. Exatamente. Se retirarem os aplausos, ele permanece? Se retirar a escala... Os elogios, a admiração. Exatamente. Então pense num culto cristão não apenas como um momento de pregar a palavra e cantar canções, mas um momento onde se prega Cristo Jesus desde o Boa Noite Igreja. Sim. Desde o prelúdio, que é a primeira canção que foi ali instituída. Então, são essas questões que me envolvem de forma muito pessoal quando diz respeito à ordem e decência no culto. Muito bom, perfeito.
Meus irmãos, quero falar com vocês também sobre Bárbara Miranda. É esteticista aqui em Jequié, que faz diversos procedimentos. Você pode buscar no Instagram aí, Bárbara Miranda, underline estética. Confira todo o serviço dela, todo o trabalho que ela faz. Eu já fiz procedimento com ela, minha esposa também, uma profissional excelente, de alto nível, que vai atender todas as suas necessidades estéticas. Quero falar também sobre a Ponto Sol Personalizados. Ponto Sol Personalizados trabalha com personalização de canecas, garrafas para a sua empresa, para a sua casa, de forma também atacado, varejo, em quantidade, pouca quantidade, se você quiser só para você também, ela faz. Ponto Sol Personalizado tem um excelente serviço de personalização de itens, de lembranças também, então você deveria conhecer o trabalho da Ponto Sol. Eu faço serviço com ela e não me arrependo de nenhum serviço que já fiz. Excelente. Pastor Cleiton, eu quero falar também sobre essa questão da dinâmica do Espírito no culto, na liturgia. Será que o Espírito Santo ele pode alterar a liturgia, dando direção, claro, a quem está à frente, para que ele perceba que o culto está tomando outra dimensão e ainda assim sem perder a essência, o equilíbrio? O Espírito Santo ele pode fazer isso? Alterar algo, modificar algo sem perder o equilíbrio, sem perder a ordem e a decência, sendo que a gente está ali sendo guiado pelo Espírito. Quem está à frente deve ter essa perspicácia, esse discernimento, esse entendimento que o Espírito Santo pode direcionar ele. Por exemplo, antes de você responder, não entra muito no aspecto de liturgia, mas entra no aspecto de que o Espírito Santo fez uma alteração. Certa feita eu fui pregar, estava com o sermão todo pronto, como a gente costuma fazer, né? Faz nosso sermão, nosso esboço e tal. E eu no banco, eu era da Batista nessa época, eu no banco, o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar sobre a volta do Senhor. Meu Deus. E eu relutando dentro de mim: Senhor, eu tô com o esboço todo preparado. Eu pegava o esboço, ficava nervoso, olhava o esboço, olhava. Eu não fiz esboço nenhum sobre isso. Você vai pregar sobre a volta do Senhor. Que maravilha. E o Espírito Santo começou a queimar no meu coração, perto da hora de passar a mensagem. Eu falei: meu Deus, não tem nenhuma mesa aqui para fazer algumas anotações a tempo. E Deus está falando comigo, eu tenho que pregar sobre a volta dele, uma mensagem escatológica. Eu gosto muito de escatologia, dou aula sobre escatologia, mas legal. Pregação é pregação. É diferente. E aí é pregar pelo conhecimento acumulado e na direção do Espírito, não é? E Deus falando comigo daqui a pouco, e eu relutando dentro de mim. Uma criança tem uma oportunidade antes da mensagem e começa a cantar um hino. E o hino que a criança cantou foi sobre o arrebatamento. Que coisa sobre linda. A volta de Jesus. Que coisa eu falei: oh Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Cheguei no púlpito, falei: irmãos, a mensagem está aqui, eu preparada, tudo anotado aqui, o esboço. Eu não vou pregar essa mensagem porque Deus mandou eu pregar sobre a volta do Senhor Jesus. Coisa linda. E a igreja foi tomada de um quebrantamento surpreendente. Então nós percebemos a dinâmica do Espírito no culto. Quem está à frente, seja orando, ministrando, cantando ou pregando, ele deve ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Porque ele pode mudar. A gente programa algo, só que Deus conhece o coração de cada um que entrou ali e vai trabalhar dentro daquela necessidade que ele quer falar para aquele público. O que você tem a dizer sobre essa dinâmica do Espírito no culto? Dois comentários. O primeiro é que o pastor que ainda não viveu esse tipo de experiência de mudar nos 45 do segundo tempo, ainda não viveu emoções suficientes. É verdade. E a segunda, eu vou pedir perdão aos irmãos e aos ouvintes que estão assistindo aqui agora para fazer um exemplo bem chulo. Se porventura sua esposa te chamasse, dissesse assim: marido, por favor, coça aqui as minhas costas, e você decidisse ir lá servir, você é que escolhe onde coçar ou ela diz onde ela quer que coce? Se o próprio Espírito diz que ele quer mudar, quem somos nós para dizer o contrário? O culto não é para ele. O louvor não é para ele. A glorificação que viemos a entregar não é dele. Então se ele disser: eu quero assim agora, como fazer o contrário, ora? Agora, o que me faz refletir é: o ministro precisa estar de fato cheio do Espírito Santo, para que não seja ele mudando a ordem das coisas, para que não seja ele discernindo as coisas, mas colocando palavra na boca de Deus. Estou fazendo o que Deus mandou fazer. Ele não mandou fazer nada. Aí Deus não costuma entregar os valores dos cheques que ele não assinou, não é verdade? Eu creio que o povo sente quando realmente foi algo direcionado pelo Espírito e quando o Espírito testifica do Espírito. As pessoas sentem paz, elas sentem contentamento naquilo, satisfação. Acontece. Só acontece. Eu costumo dizer isso com os meninos que andam comigo. Aconteceu hoje. Porque não tem explicação. O haja é o haja. É o logos. Aconteceu. Não tem como explicar.
Os seus olhos? Por exemplo, desculpa interromper. O presbítero Tiago, ele é muito experiente nessa parte de ministração lá da nossa igreja, não é? Ministração e louvor, na palavra também. E teve um culto de domingo que ele estava ministrando. Eu gosto de dar autonomia aos obreiros da igreja que eu pastoreio, porque eu os conheço. Entendi. Então eu sei que o que eles fizerem ali, eu sei que é por direção de Deus. E pelo perfil do pastor que está à frente, eles não vão fazer bagunça. Entendi. Eles vão fazer e não vão me pedir permissão no microfone para fazer. Porque eles sabem que eu sei que aquilo pode ser feito e sei quando é Deus. Entendi. E eles já têm um entendimento que é feito tudo com muito equilíbrio. E eu sempre falo com eles, vocês devem ministrar de maneira desbloqueada. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Nosso culto de oração é durante a semana, não é domingo. Sim. E Tiago estava ministrando naquele momento, a ministração dele conduziu para aquilo. Entendi. Eu quero convocar todos, vamos nos ajoelhar nesse momento, vamos orar. Perfeito. Alguém podia perguntar, não é culto de oração? Mas peraí, gente, desde quando a oração de joelhos exclusivo do meio de semana? Ou é um elemento fora de culto de domingo? Excelente. Não é? É um dos elementos principais. Sim. E se ele conduziu, porque o Espírito Santo conduziu ele naquele momento a fazer aquilo. E a dimensão do sermão, da mensagem, do culto, a espiritualidade do culto, tudo isso guiava para que a oração de joelhos fosse feita. Entendi. O quebrantamento, a mensagem reflexiva, a mensagem de confissão, sabe? Sim. Que mexia muito com o nosso interior. Então foi muito bom, foi muito agradável. Coisa então, boa. se a gente não tivesse discernimento, podia ter repreender o presbítero, mas rapaz... Não foi isso que estava no script. Ou oração de joelho aqui no culto de quarta e tal. Mas não. Entendi. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. É bom a gente dar autonomia aos obreiros. Sim. Claro que a gente vai dar autonomia, não é a obreiros que a gente sabe que tem maturidade, tem experiência. Exatamente. E vai saber conduzir o culto. Eu sempre falo quando algum deles está com a palavra, que o Espírito Santo te direcione. Que assim seja. Pode mensagem se você quiser orar, se quiser ministrar, cantar, chama o povo à frente. Deixa Deus te conduzir. Muito bom. Como você quer. Como você quer ministrar. Então, essa liberdade no espírito é importante. Meus irmãos, quero falar agora sobre outro item, não menos importante do que o outro, experiência, né? Experiência no culto, experiência na liturgia. Muitas coisas podem acontecer Com certeza. no culto. Eu já vi tanta coisa, tanta experiência profunda, sobrenatural. A gente não pode se espantar com as experiências. Elas edificam a nossa fé. Antes de falar sobre experiência, eu creio que o pastor Cleiton deve ter centenas delas. Eu quero falar sobre o melhor café gourmet, café cremoso, cappuccino aqui em Jiqué, chamado Café 365. Pastor Cleiton, excelente. Que maravilha. É excelente. Café 365, você pode buscar no Instagram aí. Entrega também, você pode retirar no local. É maravilhoso. Você prepara com leite, você prepara com água, como você quiser. Você prepara quente, você prepara gelado. Café 365, o melhor gourmet cremoso aqui de Jiquié. Mônica Lago, a nossa neuropsicóloga especializada em autismo infantil. Inclusive já fiz aqui podcast com ela, como lidar com crianças autistas dentro da igreja, falando sobre estratégias. Foi muito bom esse podcast. Você pode procurar aí na nossa playlist e você vai achar esse podcast. Ela é da clínica Renove Terapêutica, a clínica que atende tem diversos serviços nessa clínica. Tem clínico geral, tem atendimento para criança, atendimento para adulto, tem psicologia, tem atendimento psiquiátrico também. Então a Renove Terapêutica é uma clínica completa nesse aspecto. Experiências no culto, experiências na liturgia. Já vi muita coisa acontecer no culto, viu? Demônio manifestar e agora? Tá no culto lá e pei, demônio manifestou. Que Já maravilha. vi gente gritar endemoniado, possesso no culto. E agora? Vai fazer o quê? Vai pegar para cristão, cantor cristão e ficar cantando pro demônio? Corre pra Não, libertar o rapaz. Corre para cá. Gente, outra coisa importante, pare com esse negócio de ficar filmando as pessoas caindo endemoniadas na igreja. Meu É Deus. feio. Isso pode dar processo. Dos grandes. Você está expondo a pessoa ao ridículo. A gente tem que mostrar o que Deus está fazendo. Nada disso. Isso não entra nesse aspecto aqui. A gente deve preservar a vida da pessoa que está naquele momento num comportamento vexatório, humilhante, de possessão demoníaca. Então, tire o celular da cara da pessoa nesse momento. A pessoa está caindo endemoniada, está precisando de ajuda. Está precisando de socorro, precisando de oração. Vamos orar por essa pessoa, vamos expulsar o demônio e vamos cuidar dessa pessoa que está possessa de demônio ali. Então a mulher está batendo a cabeça no chão, se ferindo por causa daquela possessão e as pessoas filmando para colocar no Instagram. Sou totalmente contra isso. Não faça, não faça.
Seu pastor mandou fazer, você é do departamento de mídia, não faça. Não faça. É um ato infeliz isso aí. Então, essa pessoa possessa deve ter todo atendimento, cuidado, atenção, assistência, principalmente no período após a libertação. Com certeza. Após a libertação. Chama a pessoa para o canto, se for mulher, separa 2, 3 mulheres para arrumar ela, colocar tudo no lugar, levar uma água, conversar, acalmar, tira ela aí do meio do público. Tem que ter sabedoria nesse momento, gente. Pô, o Espírito Santo para habitar esta casa. Exatamente. E colocar tudo em ordem novamente. Perfeito. O que é que você tem a falar sobre experiência no culto, experiência de milagre, de cura, de Sim, batismo, sim. coisas que foram acontecendo ali? Conta alguma coisa pra gente aí. Eu sei que você é um pastor batista desbloqueado. Temos, graças a Deus, algumas experiências. Eu trouxe 2 que eu posso compartilhar. Uma dentro da estrutura litúrgica e outra que interrompeu a estrutura litúrgica. Sim. Uma dentro da estrutura litúrgica. Nós temos uma ovelha na igreja que eu pastoreio, que ela vinha sofrendo há algum tempo com uma enfermidade nas pernas. Não me lembro ao certo qual era o tipo de dor, mas fato é que incomodava ela vir à igreja. Ela não conseguia, as dores quando caminhava eram muito fortes. E num belo dia, ela se organizando para vir à igreja, as pernas começaram a doer bastante. E ela entrou num processo de guerra em casa. Senhor, eu quero ir, eu não aceito isso, tá doendo, mas tá me tirando da comunhão, eu quero te adorar. E diga-se de passagem, eu tô falando de uma mulher muito crente. Sim. Muito crente. E ela arrancou forças de onde não tinha e veio se arrastando, literalmente se arrastando de casa à igreja. Foi um processo muito penoso, muito penoso. Chegou no templo, já atrasada. Ela muito criteriosa, gosta de pegar o culto do começo e ela não conseguiu por conta das dores. Assim que ela chegou, ela sentou ao banco, e eu estou fazendo questão de contar alguns detalhes para dizer que o que acontece no templo nem sempre começou no templo. A expectativa dela, a forma com que ela veio crescente em fé e o desespero para encontrar com o Senhor no templo foi um arcabouço muito importante. Chegando no meio do culto, nós estávamos conduzindo a canção naquele dia e eu, por muita felicidade, estava no louvor e eu estava conduzindo um momento de contrição. Olha que interessante. Eu poderia dizer quaisquer outros momentos, mas um momento de contrição. Estávamos conduzindo uma oração e um louvor, e a partir dali nós sugerimos aos irmãos que fizessem um momento de oração em silêncio, uma oração particular, e aqueles que desejassem se ajoelhar, fizessem, ou assentados como estão, se colocassem em pé, há uma liberdade neste instante. Ela disse, eu quero me ajoelhar. Só que ela sabia que se ela se ajoelhasse, ela não ia conseguir levantar. Mas ela disse assim, Senhor, eu quero ser curada agora. E ela se ajoelhou. E ali ela começou um processo. Ela e Deus. Enquanto os ministros estavam conduzindo as canções, a melodia, ela servia de molho para aquilo. Observe, a melodia, ela faz parte do culto. Davi e Saul provam que isso é importante. Os demônios de Saul saíram pelo tocar da harpa. Não tinha letra ali. Não havia uma mensagem sendo pregada, mas a melodia foi a ferramenta usada para a libertação, entende? Sim. Nada é despretensioso. Então estávamos preparando o momento de oração enquanto fazíamos uma melodia. Durante a melodia ela deu um grito. Glória a Deus! Aleluia! E naquele grito dela, a igreja começou a glorificar, nós começamos a canção e aquilo virou um momento muito peculiar. Só que ninguém sabia do que ela estava acontecendo. Ninguém entendia o que ela vinha trazendo consigo. Ninguém sabia. Assim que terminou o culto, eu tô vendo ela dando uns pulos. E pulava para um canto, pulava para outro e veio correndo. Meu pastor, deixa eu te dar um abraço. Fui curada hoje, fui curada hoje, fui curada hoje. Meu Deus, que maravilha. Durante a cerimônia, durante a celebração. E assim, não havia por parte do pastor nada que ele foi feito, não teve nada extraordinário. Não era um culto de cura, de libertação, não era, nada específico. Não era. Ela veio para buscar, ela veio para tocar nas vestes, ela veio pronta. Ela trouxe a expectativa, ela veio buscar a cura dela. E aconteceu durante o culto. Aquele dia foi muito especial e aconteceu durante a cerimônia, durante a celebração. A liturgia permaneceu da forma que nós havíamos previamente estabelecido, sendo que não é regra, ela pode mudar a qualquer instante, inclusive eu sou a prova viva de que eu mudo frequentemente. Troco o tico com teco, mudo de trás para frente, frente para trás, tiro o louvor que não estava. Com certeza, acontece, de vez em sempre, quando eu que sou o ministro do dia, acontece algumas coisas assim. E uma experiência que aconteceu
mudando a ordem de culto. Essa, antes de eu contar, eu quero deixar bem claro que é uma experiência pessoal, que vem fruto de uma idiosincrasia do indivíduo. Sim. Não é regra, não é doutrina, isso não vai acontecer com todo mundo, exceto se Deus assim desejar. Estava num dia comum, na minha casa, me preparando para o culto do domingo. Do sábado à noite para o domingo eu tive um sonho, e eu não entendi muito bem o sonho. O fato é que o sonho tinha 2 elementos principais. Tinha um copo d'água e tinha um pedido de oração. E eu entendia no sonho que eu deveria pegar o copo d'água junto com o pedido de oração. E eu não entendi isso. Mas acordei preparado. Eu falei, tá tudo bem, qualquer coisa eu recorro à água. Porque foi a instrução que eu havia tido naquele instante. Fui para a escola bíblica dominical com a jarra de água do lado. Prepara, vai, eu não sei o que é. Vai que alguém vai engasgar aí, eu preciso da água aí pra... Eu tô aqui. Eu acredito muito que o Senhor usa das comunicações que Ele quiser. E pra mim o sonho, sim, é uma das formas de comunicação do Senhor. E eu respeito muito isso. Seguindo, durante o culto da escola bíblica dominical não aconteceu absolutamente nada de anormal. Tudo muito comum, nada mudou. Você quer pedir um copo de água? Nada. E eu fiquei numa certa frustração. Falei, meu Deus, será que aquele sonho que foi tão real não era nada? E aquilo dentro do meu coração, mas aquela vigilância, a gente sabe que o Senhor não faz nada aleatoriamente, então permaneci firme. Por um lapso de memória, da manhã à noite eu esqueci completamente do que tinha acontecido no sonho, esqueci. Assim que eu chego na igreja, os irmãos percebem que eu gosto muito desse período de chegada, que eu cumprimento os irmãos, eu fico na chegada, eu converso com alguns, eu preparo, alinho ali a projeção do que vai acontecer, faço esse período. E uma irmã que eu não conhecia, ela pra mim foi uma mulher estranha, eu nunca havia visto. Ela chegou, procurou meu diácono, que naquele dia era o porteiro, e disse assim, quem é o pastor da igreja? Aí ele apontou assim, ela veio. Muito estranha, ela estava aflita, o olhar de quem havia chorado há algum tempo, e eu nunca havia visto. Uma senhora de baixa estatura, cabelo amarrado, eu suponho que seus 65 de idade. Chegou e falou assim, o senhor que é pastor? Eu falei, sou, posso ser útil, em que eu posso ajudar? E preocupado, porque o culto estava prestes a começar, a gente fica nesse dilema. E ela disse assim, eu preciso de socorro. Eu falei, pois não. Ela, meu filho tá com um problema com meu neto, muito sério. E eu falei com eles que eles deviam vir aqui. Eles estão vindo aqui agora. Eu queria que o senhor socorresse eles. Aí eu falei, pronto. Aquilo que pudermos fazer, estamos aqui. Em que a gente pode ser útil? O que é que está acontecendo? A criança tem 9 anos, 8 anos, alguma coisa assim, e está com alguma coisa muito estranha. E aí a aflição dela não me deixou entender do que se tratava. Ela só começou a narrar o seguinte, que ele estava fazendo alguns movimentos estranhos em casa à noite. E que os pais estavam com medo. E como estavam com medo, precisava de alguém. Eu, tudo bem. Só que chegou o horário de começar o culto. E aí eu peguei, iniciei a primeira parte do culto, dei abertura ao culto, passei para quem podia assumir a direção e a família chegou. Aí eu fui atendê-los durante o culto, coisa que eu não faço. Mas naquele dia havia uma necessidade extraordinária. E aí eles pegaram e começaram a me contar. Pastor, é o seguinte, a gente não sabe o que é. Esse menino tá enfermo há não sei quantos dias. Tá definhando, não tá comendo, não tá dormindo. Nós já fomos ao hospital, ele já internou e ninguém acha nada. Faz todos os exames, tá saudável. Não tem absolutamente nada no corpo dele. Mas ele sente dores pelo corpo inteiro e não consegue dormir. E esses 2 últimos dias à noite a gente não conseguiu dormir porque ele vira o olho, ele levanta, ele vem pra cima da gente e são coisas que a gente tá com medo. E eu queria que o senhor orasse pela gente. E eu tô com medo porque eu não sei o que é. Eu acredito que o pudor dos pais em tentar dizer que talvez fosse alguma possessão. E aí, naquele momento, eu falei, tudo bem, cadê ele? Tá chegando aí. Porque tava tão sério que ele veio na frente e mandou a esposa trazer o filho depois. Porque poderia tumultuar o culto e acabar a cerimônia ali. E aí eu tô aqui em espírito, Senhor, o que é que o senhor quer que eu faça? O que é que o senhor quer que eu faça? O que é que o senhor quer que eu faça? E eu voltei à condução do culto. Naquele dia quem conduzia era eu. Voltei à condução do culto. E eu tinha uma ordem de coisas que eu estava disposto a colocar pelos ensaios que estavam sendo feitos e pela programação da pregação. Mas o Senhor me tomou de uma forma que eu não sei explicar. E ali veio uma ousadia tão grande que assim que aquela criança chegou, eu interrompi tudo e falei, traz ela aqui. Meu Deus. Exatamente assim, traz ela aqui. O corpo diaconal vem todo aqui pra frente. Parei tudo que estava acontecendo. A igreja, coloca em pé, nós vamos guerrear aqui agora, levanta a mão.
Naquela hora eu lembrei do copo, da água. Eu não tava lembrando de nada disso. Porque para todos os efeitos eu tinha esquecido do sonho. O sonho tinha acontecido e passou. Mais uma vez, deixo claro, essa é uma experiência pessoal. A água continua sendo água. Não há nada místico com água. Não há nada místico com isso. É apenas uma experiência pessoal. Perfeito. Então, naquele instante, a família trouxe e estava sério o quadro porque os pais estavam segurando nos braços dele como quem estava já prevendo algo. Estavam bem aflitos. A igreja se levantou e eu dei algumas palavras à igreja, que eu não me lembro mais, mas coisas sobre guerrilha. Estejam juntos em oração. Nós vamos guerrear aqui agora. E eu desci e comecei a orar. Enquanto eu orava, a criança ia mudando no templo. Quantos anos mais ou menos essa criança? Entre 6 e 9. Não tenho lembrança direito, mas pequeno. Já andava sozinho, já era um rapazinho, andava sozinho. E eu peguei aquele copo com água. E aí eu comecei a orar aquele copo com água. Pastor, mas qual que é a base de um copo com água? Base nenhuma. O único texto que eu posso amparar esse ato foi o próprio Cristo, que poderia ter curado aquele cego com o haja, ser curado agora. Ou ter dito assim, que os teus olhos sejam abertos agora. Ou Como ele fez com tantos outros. levanta e anda. Ou sai daí agora, vem para fora agora. Deus, o Senhor Jesus, enquanto homem, fez diversos movimentos com diversas maneiras, mas naquele específico ele usou o lodo. Ele usou uma ferramenta para ativar a fé, ou porque o Senhor simplesmente quis. Ele fez um lodo no chão e tocou nos olhos. Então eu entendo que o lodo não tem poder de cura. E o lodo nem terapêutico não é. Então se o Cristo usou de uma ferramenta para, eu não vejo como um pecado leviano usar um copo d'água. E assim eu fiz. Ainda mais pelo background do sonho, né, que eu tinha. Peguei aquele copo, ergui aos céus e comecei a orar. Aquela oração deixou de ser uma oração de pedido para uma oração de guerra, que é diferente. Enquanto nós estávamos guerreando, eu usei aquele copo com água e derramei um pouco na minha mão e pus sobre a cabeça da criança. Na hora, a criança deu um remelique e quietou. Pronto, nós encerramos, os irmãos sentaram, continuei o culto, celebramos, gratidão, louvores, pregação, acabou o culto, foram para casa. 15 dias depois, chegam os pais na igreja chorando, horrivelmente. A gente veio agradecer. Por quê? Aí o moleque saiu correndo porta dentro. Pastor, 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 me deu um abraço. Daquele dia em diante, todas as vezes que eles vão à nossa igreja, ele corta a igreja inteira só para me dar um abraço. Que maravilha. Aquele dia eu vivi algo muito especial. Onde a ordem de culto é ferramenta. Só ferramenta. Mas quem manda é o dono da festa. Glória a Deus, que experiência maravilhosa. Nós percebemos que em qualquer culto, se não haver o direcionamento do Espírito Santo, vai ser somente mais um protocolo cumprido. Perfeito. Um ritual. Exatamente. Um ritual qualquer, onde as pessoas foram ali consumir mais um culto, outros assistir mais um culto. Culto não é para ser assistido. Prestado. Culto é para ser celebrado a Deus, entregue a Deus, rendido a Deus. Então, quando o Espírito tem essa dinâmica, essa liberdade de operar, tudo pode acontecer. Sim. De diferente, dada a circunstância do momento. Sim. Ao público, as necessidades, doenças, possessões, não é? Como outras coisas. Então, essa é a importância de quem está à frente, o ministro, ter o discernimento espiritual. Concordo. E ter o que você teve, experiência. Você teve duas experiências aí, em um fato só. Primeira experiência em sonho, Sim. depois a experiência efetivada. Perfeito. Então, a experiência é importante porque a experiência, ela faz a nossa fé crescer, ela nos dá coragem, Sim. ela nos amadurece, Sim. ela faz com que a gente tenha mais expertise, no bom sentido da palavra, para tratar com determinados assuntos, sobre tudo que acontece ali no culto. Então, uma vez, por exemplo, eu fui afrontado dentro do culto da minha igreja. Meu Deus. Pouca gente sabe disso, ali. Afrontado mesmo por uma pessoa que era um visitante e o culto estava em funcionamento, em andamento. Meu Deus. Um culto de ceia. Eu ia agir naquele momento ou no pós-culto. Sim. Eu ia agir. Eu fervi por dentro, meu irmão. Meu Deus. Mas o Espírito Santo falou comigo, não faça nada. Isso aí é o demônio. Olha só. Não faça. O demônio quer que você faça alguma coisa. Eu ouvi a voz do Senhor. Me segurei e não fiz. Aí no outro dia eu resolvi de outra forma mais pacífica a situação e resolvi. Sim. Mas é isso.
o discernimento do Espírito Santo na liturgia. Então a gente falou aqui de coisas importantes demais. Elementos do culto, ordem no culto, dinâmica do Espírito no culto, a música no culto, o sermão, a palavra. Tudo isso é importante para que a gente tenha um culto mais saudável, um culto mais sadio, um culto mais espiritual, um culto mais fervoroso. Tem aquele culto, pastor Cleito, que ele vai ser mais fervoroso. Sim. Tem aquele culto que vai ser mais tranquilo. Contrito, sim. Cada culto vai ter um clima diferente. Exatamente. A gente não força o Espírito Santo a fazer alguma coisa. Ele que faz no dia que ele quer, como ele quer. A gente só precisa estar com o coração aberto, com a mente atenta, para entender o que é que ele quer fazer nessa noite. De que forma ele quer operar nessa noite. Às vezes aquela oração que a gente faz no pós-culto, a gente vai fazer depois do louvor. Sim. Não é? Deus está falando ali no seu coração, ali, ore, ministre. Perfeito. Peço para se colocar de pé, levantar as mãos, eu quero operar, eu quero curar alguém aqui nessa noite. Sim. Então quem tem que estar à frente deve estar atento a esse direcionamento do Espírito, porque ele quer fazer algo diferente naquele Perfeito. culto. Senão o culto fica engessado, bloqueado, humano demais. Previsível demais. Cheio das nossas regras. Sim. Então eu costumo dizer que quando o Espírito quebra as regras, ele consegue fazer isso mantendo a ordem da decência e todo mundo sente paz no coração e entende. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é uma obra santa e ninguém detém. Como aquele hino, né? Ninguém detém, é obra santa. É obra santa. Exatamente. Pastor Cleiton, a gente está chegando à nossa finalização. Passa rápido o tempo, né? Que bom. 1 hora já de podcast. Como você finaliza? Quais são suas palavras direcionadas ao público? Como é que você fecha esse assunto aqui sobre liturgia e culto? Sim, eu quero direcionar a palavra aos ministros. Tenham cuidado do púlpito da igreja, não somente com zelo pessoal. Responsabilidade com o púlpito. Porque quem está ali partilhando o púlpito também partilha muito do que você prega. Então, cuidado. Tenha zelo, do mesmo zelo que você tem consigo para ser encontrado como obreiro aprovado. Eu acredito ser uma nossa responsabilidade zelar com os demais que estão partilhando o púlpito conosco. Uma palavra aos ministros, sejam eles dirigentes, diáconos, sejam eles presbíteros, ministros de música, aqueles que também conduzem um culto. Tenham uma vida santa. Porque ali em cima você é dispenseiro da graça também. Você precisa estar num vaso limpo para não derramar impurezas enquanto derrama. Cuide de uma vida devocional, tenha uma vida santificada, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar através de você. E você não fale por ele. Porque ele mesmo testifica de si. E para com a igreja, busque adorar o Senhor enquanto estiver no templo. Não julgar, procurar encontrar defeito, porque vai ter. Somos seres humanos. Mas vá preparado para entregar um culto ao Senhor. E certamente aquilo que você for entregar será bem conduzido. E o próprio Senhor recolherá cada lágrima, cada gesto de erguer as mãos, de fechar os olhos, de aplaudir, de sorrir como adoração ao Senhor. Amém. Tem gente que perde a oportunidade de servir melhor ao Senhor. Sim. Ele perde essa oportunidade, não é? Gente, quero falar sobre Leia Baiense. Você pode buscar no Instagram aí, Baiense Leia. Ela trabalha com decoração, ornamentação de casamentos, festas, congressos em igrejas, outros lugares também que não são necessariamente igrejas. Além dela decorar de uma maneira muito refinada, ela também aluga itens para essa decoração. Então procure Baiense Leia aí no Instagram. Você vai ter acesso a todos os serviços dela de decoração. Pastor Cleiton, muito obrigado. Podcast muito produtivo, tema muito importante e necessário. Eu espero que você esteja aqui para discutirmos outros temas, que assim seja. Outros assuntos. Será um prazer a todos obrigado. nós. Deus te abençoe. Amém.